Essa live vai ser sobre a relação da lógica com a comunicação. Essa é mais uma live dando continuidade à nossa série de lives no decorrer dessa semana, né, nesse período promocional da Academia de Lógica Ingredientibus, em que a gente relaciona a lógica com alguma outra área do conhecimento, com alguma outra coisa, de forma geral, tentando então explorar da forma mais ampla quanto possível os benefícios da lógica. A primeira coisa que eu quero começar te falando nessa live é que a lógica, ela não vai ser um instrumento que sozinho vai tornar a sua comunicação perfeita. Eu digo isso porque é uma coisa muito comum, né, entre especialistas, esse desejo de tentar estender os efeitos da sua especialidade da forma mais ampla e profunda quanto possível, né? Então, esses dias eu estava assistindo um podcast, umas pessoas lá falando sobre moda, e ali o rapaz, ele estava defendendo que a moda deveria ser estudada, né, nas escolas, porque a moda é extremamente importante, porque a moda produz a primeira impressão nas pessoas, isso é importante para conseguir empregos melhores, para ter melhores oportunidades, para ganhar mais dinheiro, para ter bons amigos, então a moda influencia tudo, e portanto é extremamente necessário que a moda seja estudada na escola pelas crianças. Bom, nem tô aqui para dizer que não deve ser estudada pelas crianças, né? Eu acho moda, assim, uma coisa interessante, uma coisa que tem alguma importância, assim, mas existem coisas muito mais importantes e muito mais urgentes de serem estudadas na escola, como a própria lógica, por exemplo, ou até mesmo, sei lá, finanças, um básico de psicologia. Eu não quero aqui com esse vídeo ir na mesma direção desse rapaz e ser hiperbólico, digamos assim, com relação ao que a lógica pode te ajudar nesse terreno específico, que é o terreno da comunicação. Não, eu quero ser direto ao ponto. Eu quero falar sobre aquilo em que a lógica realmente pode te ajudar. Quando você entende os limites de uma ciência, você pode aproveitá-la muito melhor, porque você consegue delinear melhor o seu fim, a sua finalidade, e quando você tem uma finalidade para um instrumento, ele é muito melhor utilizado do que quando você utiliza ele de forma desorientada. Então, a lógica tem os seus limites, ela tem funções para algumas coisas e para outras não. E aqui, embora a lógica ela não vá sozinha resolver a sua comunicação, ela tem o potencial de melhorar substancialmente a sua comunicação. Isso eu posso dizer. E posso dizer, inclusive, que existe um aspecto específico da comunicação que a lógica pode te ajudar muito. Modéstia à parte, eu considero que nesse aspecto eu de fato sou melhor do que muitos comunicadores, inclusive supostos especialistas em retórica e oratória. Nesse aspecto específico, eu tenho uma comunicação melhor do que muitos desses. Precisamente porque é a lógica que proporciona essa qualidade. E essas pessoas não estudaram lógica, quiseram estudar só comunicação e ficaram com essa limitação, em certo sentido. Vamos falar um pouco então sobre que qualidade é essa que eu considero que a lógica pode proporcionar para melhorar a sua comunicação. Primeira coisa que você precisa entender, certo? A comunicação humana, ela tem diversos aspectos diferentes. Então, você tem diversos níveis da comunicação nos quais você pode trabalhar. Você pode trabalhar no seu tom de voz, né? Então, como usar o tom de voz correto, como projetar a sua voz corretamente, como trazer emoções na sua voz, não ter uma fala monótona. Esse é um caminho possível de melhoria na sua comunicação, nesse aspecto específico. Você pode melhorar também a sua postura corporal, por exemplo, a forma como você se porta quando você se comunica. Você pode considerar suas vestimentas, como a gente citou no caso da moda. Para ter uma comunicação melhor, de fato, as vestimentas podem ajudar. Então tem uma série de coisas que você pode considerar no momento de aprimorar a sua comunicação. E todas essas coisas, de alguma forma, ela tem que ter uma certa unidade, né? Todos esses aspectos têm que estar ordenados entre si em torno de uma coisa central na sua comunicação. Em torno de uma coisa central na sua comunicação, que é o próprio discurso que você está fazendo. É o conteúdo do seu discurso. Quando você quer comunicar uma notícia altiva, isso diz respeito ao conteúdo do seu discurso. E aí você vai modular o seu tom de voz, a sua postura corporal, se possível a sua vestimenta, para trazer, né, uma unidade na sua mensagem, para você conseguir ter uma comunicação de sucesso. Quando você quer, sei lá, transmitir tristeza, você vai passar uma notícia triste, o falecimento de alguém, você vai também, é o conteúdo do discurso que é triste, e você traz todos esses acidentes em torno do conteúdo do discurso para você conseguir potencializar os efeitos dessa sua comunicação, os efeitos que você pretende produzir, melhor dizendo. Então, é em torno do conteúdo do discurso que você constrói todas as qualidades de uma boa comunicação. É por isso que eu considero que a lógica
ela tem um poder assim fundamental na comunicação, porque e agora vamos à qualidade que eu mencionei, a qual a lógica pode te ajudar muito para ser um melhor comunicador. A lógica, ela vai ordenar o seu discurso e ordenar a sua mente, tá? As duas coisas. Primeiro, ordenar a sua mente. É óbvio que você não consegue ter um discurso ordenado se você não tem uma mente ordenada. Então, o primeiro passo, e esse passo é mais puramente lógico, você vai organizar a sua cabeça, você vai organizar as suas ideias, você vai organizar o que você pensa, o que você quer transmitir para as pessoas, né? Qual é o seu pensamento, enfim, você vai organizar toda a sua linha de raciocínio, a sua explicação, né? A sua exposição. Você vai organizar isso aí. Então, é uma organização intelectual. E aí tem diversas coisas, né? Diversos instrumentos que a lógica te fornece para você conseguir fazer esse ordenamento. Aqui eu vou citar por cima, sei lá, por exemplo, a aula de divisão que nós falamos já na live de ontem, eu e o Lucas. É uma aula que as pessoas, como nós dissemos na live de ontem mais uma vez, elogiam muito, porque ela realmente transforma a inteligência do indivíduo, né? Ela tem a capacidade de proporcionar para o indivíduo uma visão muito mais ordenada e clara das coisas. Então, você aprende ali a categorizar os conceitos de forma clara, a dividir os conceitos e fazer as suas subdivisões e suas subsubdivisões, né? E também fazer as suas classificações, ascender de certos conceitos a outros. Inclusive, sei lá, serve para coisas muito mais práticas, como organizar uma biblioteca, como essa aqui atrás que vocês estão vendo. De certa forma, esse conteúdo da aula de divisão me ajuda muito também nesse tipo de organização. Então, essa é uma aula importante, por exemplo, esse é um tema importante da lógica, o tema da divisão, para você conseguir organizar melhor as suas ideias. O tema da definição, né? A aula de definição da lógica, a aula sobre conceitos também. Você entende o que é um conceito, o que é essencial no conceito, o que é acidental no conceito, o que é próprio, né? O que é uma propriedade de um conceito, que é diferente do essencial e do acidental também. As próprias aulas sobre silogismos. Então, para você conseguir ordenar melhor o seu raciocínio, né? Você conseguir construir melhor um encadeamento de ideias e de proposições, todas essas aulas vão ser extremamente importantes para você ter essa ordem mental. Eu considero que a ordem mental é uma condição absolutamente necessária para um discurso efetivo. Se você tem um discurso efetivo sem ter ordem mental, você acerta por acidente. Essa é uma expressão que os escolásticos usavam. Só dando uma olhada se está tudo certo. Se a minha cachorra não está roendo nenhum fio. Enfim, essa é uma expressão que os escolásticos usavam. Então, por exemplo, quando você fala do indivíduo que enfrenta, sei lá, uma circunstância extremamente perigosa, só que ele faz isso por ser temerário, ou seja, ele faz isso porque ele é meio inocente com relação aos reais riscos que estavam envolvidos nessa decisão. Esse indivíduo, a gente diz que ele agiu de forma corajosa por acidente somente, né? Então, ele tem uma atitude que parece corajosa, mas como ele não tinha motivações corajosas, não é uma atitude realmente corajosa. E de forma análoga também serve aqui. Se você não ordena o seu discurso, você não ordena a sua cabeça, você pode até ter uma comunicação eficiente, mas foi por acidente, né? Você não é o verdadeiro responsável por essa comunicação eficiente. Você acertou sem querer, né? O famoso chutar na prova e acertar sem querer a alternativa correta. O segundo passo é a organização do seu próprio discurso. Naturalmente, existe alguma semelhança entre organizar a sua cabeça e organizar o seu discurso. Quando você organiza a sua cabeça, algo do seu discurso é organizado simultaneamente com isso. Mas existem diferenças ainda entre as duas coisas, porque nem tudo que está na sua cabeça você quer passar para o seu discurso. E nem tudo que está na sua cabeça você quer passar para o seu discurso da forma como está na sua cabeça. Você quer, veja, a partir do momento em que você quer trazer os seus pensamentos para fora, você está fazendo isso por uma finalidade. Você está buscando produzir algum efeito prático ou especulativo no seu ouvinte, tá certo? Assim como eu, né, quero produzir um certo efeito em vocês que estão assistindo. Então, a partir do momento em que você comunica, você tem uma finalidade com esse discurso. E todo o arranjo do seu discurso vai ser ordenado segundo essa finalidade, segundo o efeito que você quer produzir. Por exemplo, pode falar dos demagogos, né, dos políticos demagogos. Quando eles falam publicamente, eles podem estar falando, sei lá, de batatinha, pode estar falando de qualquer coisa, né, de grelo duro, de
qualquer coisa. Eles têm um objetivo claro, geralmente, com aquela comunicação. Eles têm o objetivo de, sei lá, manipular as pessoas de alguma forma, né, predispor as pessoas de forma favorável a eles, né, ou até uma coisa mais pontual, né, por exemplo, sei lá, agora me veio à mente a questão da reforma da Previdência não, né, da Previdência, que aconteceu alguns anos atrás. E o Lula e o PT, tudo se posicionaram de forma contrária. Aquele discurso tinha um efeito prático, que era buscava um efeito prático, que era precisamente não permitir com que a reforma da Previdência fosse aprovada, né? Então ele queria produzir esse efeito específico, ele queria colocar essa ideia específica na cabeça dos seus ouvintes. Ele pode fazer isso das mais diversas formas, ele pode usar uma estrutura silogística, lógica para fazer isso, e é o que eu faria se eu estivesse discursando, por exemplo, para os meus alunos. Eu sei que os meus alunos têm um rigor lógico muito bom, e portanto a melhor forma que eu tenho de convencê-los de alguma coisa é usando silogismos. Agora, para o povão, nem sempre o silogismo é a melhor ferramenta, nunca é a única ferramenta, né? Nunca é a principal ferramenta. Notem essa diferença. Aqui você tem uma preocupação prática. Toda ação sua, isso é Aristóteles, certo? Toda ação sua visa um certo fim, um certo bem. Tem uma certa finalidade na sua ação. A comunicação é uma ação. O ato de se comunicar é uma ação. Então, quando você se comunica, você, assim, né? Como o que se diz do gênero, se diz da espécie. Então, se ao agir você busca um fim e a comunicação é uma forma de ação, então ao se comunicar você busca um fim com essa comunicação. Eu acabei de fazer um silogismo aqui para expressar o que eu queria expressar. Todo ato de comunicação busca uma finalidade. E para você conseguir, então, redigir o melhor discurso possível, você precisa ter clareza com relação às suas motivações, ter clareza com relação ao fim que você tem com esse seu discurso, o fim que você quer produzir com esse discurso. E aí, determinado fim, determinado a ordem do seu discurso, em que a lógica vai atuar muito diretamente para você conseguir atingir esse objetivo, vem o papel das outras ciências, como, por exemplo, a retórica, o próprio conhecimento de psicologia, de certa forma, é útil, conhecimento de sociologia, né? Então, você pode agregar as mais variadas áreas do conhecimento para conseguir ter um discurso mais eficiente. E aí entra o ponto. Nesse aspecto, por exemplo, como que eu posso usar a minha voz de uma forma específica para soar mais persuasivo? Nesse aspecto específico, não é a lógica propriamente que vai dar resposta. É por isso que eu disse no começo dessa live que a lógica ela não vai resolver absolutamente sozinha, não vai resolver absolutamente a sua comunicação. Então a lógica ela não vai te ajudar diretamente nesse ponto. Mas aí vem o complemento da informação, que é o seguinte: ela vai te ajudar, pelo menos indiretamente, porque por meio da lógica você vai conseguir ter um domínio lógico da retórica. Então, a diferença entre quem estuda retórica e quem estuda lógica e retórica é muito grande. Os resultados do ponto de vista do conhecimento. O nível de compreensão da retórica é muito, muito grande. Então, também nesses aspectos acidentais, que eu diria que a importância da lógica é mais remota, né, menos imediata, também nessas coisas a lógica vai te ajudar de forma indireta. Então, sinteticamente, é mais ou menos essa a importância da lógica para boa comunicação. Agora, eu quero analisar com vocês dois discursos aqui, certo? Bem interessantes. E a gente vai fazer uma análise lógica e tentar, né, em toda a confusão do discurso, capturar de forma ordenada qual que era a informação que ali o sujeito pretendia transmitir. Então vamos assistir aqui esses vídeos. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ouvir inteiro, depois eu comento, porque não dá para ficar dando pausa, eu acho. Ah, não, dá sim. Então, perfeito. Se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas, se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância. Essa parte já é muito incrível, né? Porque se há vazamento e foi um hacker, então não tem tanta importância, né? Depois eu vou pegar, tá, isso aqui, eu vou reescrever esse discurso de uma forma que seja inteligível. Mas é muito engraçado porque da forma como ela tá falando, parece que só não faz o menor sentido o que ela tá dizendo, né? Porque de fato, assim, rigorosamente falando, essa condicional não é verdadeira, né? Se é um hacker, então não tem importância. Antecedente não implica na consequente, né? Mas vamos lá. O que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Não tem... Não podemos levar em conta. Mas se for um vazamento e tem importância, o que é que acontece? Foi em nome do combate à corrupção. E aí?
Quero que vocês me digam o que vocês entenderam desse discurso aí. Ah lá, o Alex Sigma tá aí. Alex Sigma, aluno antigo aqui. Mas digam aí, o que vocês entenderam? Tentem, sinceramente, explicar o que vocês entenderam desse discurso. Vocês percebem como a clareza do discurso é uma condição básica da boa comunicação? Se você não tiver um discurso claro, ela poderia falar isso aqui, é que ela fala gaguejando, com diversos defeitos, inclusive oratórios. Mas ela poderia falar isso aqui com uma oratória excelente e impecável. Se o discurso não tivesse uma ordem, como de fato não tem, ou no mínimo uma ordem aparente, né? Ele parecesse ter uma ordem, embora não tivesse, ele não funcionaria. E não funcionou de fato. Aí nós temos um grande exemplo, porque a gente tem um presidente sendo impeachmentado por um dos fatores importantes para ter sido impeachmentado é precisamente essa péssima comunicação, né? Porque, querendo ou não, ela tendo uma péssima comunicação é uma coisa que diminuiu a imagem dela diante do povo brasileiro. Abriu uma certa fraqueza. E a partir dessa fraqueza, o pessoal começou, né, já começa a perder um pouco a figura de autoridade, a figura de um governante, aí vem toda a sequência de fatos, a bola de neve, enfim. Então é claro que não foi a comunicação exclusivamente que causou impeachment, mas é uma coisa que contribuiu muito, certamente, não tenho dúvida. E aí vamos ver se alguém tentou adivinhar aqui. Boa noite. O principal ponto que a Dilma queria destacar é a ilegalidade de como a prova foi obtida. Você conseguiu pegar um ponto importante do discurso, mas ainda falta um pouco de clareza, tá? Mas o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que nós podemos usar meios ilegais para isso, ou que nós não podemos, ou seja, ela reprova ou aprova a ilegalidade de uma prova. Que mesmo se for feito um vazamento pelo hacker, se foi pelo bem da Internacional Socialista, tudo bem. Mais ou menos, Guilherme. Aqui eu vou humildemente declamar, né, o discurso conforme eu entendi. Eu posso estar errado, eu peguei um pouquinho do contexto para tentar entender melhor, mas eu não tenho um contexto muito grande também. Então pode não estar perfeita a minha compreensão, mas também combinemos que a presidenta não contribuiu. Mas eu vou aqui então tentar pegar os elementos que ela trouxe e declamar de uma forma mais ordenada. Quando os dados vazados são sobre o Sérgio Moro, eles são desconsiderados e condenados por terem sido obtidos por procedimentos hackers ilegais. Agora, se fossem dados sobre o PT, sobre o Lula, sobre a Dilma, eles seriam admitidos e todos estariam dispostos a ignorar completamente o fato de que a origem é ilegal. Não podemos permitir que os fins justifiquem os meios. Não podemos tolerar que crimes sejam cometidos diante de todos e fiquem impunes. E aí, agora ficou mais claro esse discurso? Então vejam aqui que eu usei elementos lógicos, utilizei de forma bastante consciente proposições específicas. Então eu usei uma condicional aqui, né? Se fossem dados sobre o PT, eles seriam admitidos. Temos uma proposição condicional contrafactual, né? Tem um passado no antecedente e um futuro na consequente. O que aconteceria se no passado tivesse acontecido isso? Você vai usando os artifícios lógicos, né? Os conhecimentos lógicos, conhecimento sobre proposições categóricas, sobre proposições condicionais, sobre silogismos, sobre proposições totais, enfim. Você vai usando esses artifícios e vai construindo um discurso que é coerente, que faz sentido, que tem clareza, que está bem ordenado. Claro, aqui eu não quis construir um discurso que é retoricamente impecável. O meu foco aqui não é no componente puramente retórico da questão, né? Aqui, inclusive, eu precisaria decidir para quem que é esse discurso para poder, né, uma finalidade clara, um público-alvo claro para poder construir um discurso retoricamente perfeito, né? Mas aqui o nosso foco é do ponto de vista lógico e do ponto de vista do ordenamento do discurso. Em si mesmo, esse discurso está muito claro, né? Então, um discurso muito bem ordenado. Né? Qual que é a ideia? Ela está dizendo que quando depende de quem é o objeto das provas que foram adquiridas. Né? A questão não é se foi ilegal ou se foi legal. A questão é quem é a vítima dessa prova. Está provando que quem é corrupto, que é a Dilma ou que o Sérgio Moro? Se está provando uma coisa contra a Dilma, contra o PT, contra o Lula, não importa se é legal ou legal. Tanto faz. O que importa é que eles sejam presos. Os fins justificam os meios. Agora, se é contra o Moro, aí não pode, né? Não pode usar provas ilegais. Não pode hackear, não pode usar vazamento de dados. Tá? Então, essencialmente, é isso que ela queria comunicar. Pelo menos é o que me parece.
Tá certo? Vamos aqui então para o próximo vídeo, para a gente fazer mais uma análisezinha aí. O bom entendimento desse discurso, mesmo que bem estruturado, também pressupõe que o ouvinte tenha conhecimentos lógicos para entender corretamente. Quando você tem um conhecimento lógico, você como falante, tá? Você consegue estruturar o seu discurso mais complexo ou menos complexo. Você consegue deixar a coisa mais simplificada ou menos simplificada. É como se você tivesse o domínio do mais complexo e quem sabe, né, quem entende o mais complexo entende o mais fácil. Quem consegue falar de forma complexa consegue falar de forma mais fácil, consegue simplificar a coisa. Agora, no geral, quem só consegue falar de forma simplificada não consegue complexificar. Se eu quiser colocar a coisa aqui, esse discurso, de uma forma extremamente técnica, utilizando sutilezas, como a diferença entre condicional material e a condicional de Eudoriana, entendeu? Manipulando as proposições de uma forma mais complexa, utilizando longos encadeamentos de proposições, ou usando, sei lá, um Sorites glosseniano, que é um tipo de raciocínio que é meio invertido e as pessoas, no geral, têm um pouco mais de dificuldade de visualizar. Se eu quisesse usar esses artifícios para deixar mais complexo, eu poderia fazer. Agora, se você, tendo todos esses instrumentos, quiser, por outro lado, fazer uma coisa mais simples, você consegue também. Tá? Então, isso está no meu poder como falante. Eu quero que um ouvinte sem conhecimento lógico entenda? Quero. Então eu consigo fazer um discurso para ele. Eu não quero, né? Que nem como Nietzsche, que eu ando estudando recentemente por conta da faculdade. O Nietzsche ele falava explicitamente que ele não queria ser entendido pela massa, né? Então é o objetivo dele, ele não quer ser compreendido. Não é a persona do público dele, tá certo? Então depende do seu objetivo, mas sim, é perfeitamente possível. Vamos lá, próximo vídeo. Esse vídeo aqui é bom também. Esse aqui, ó, é um debate sobre bebê reborn versus bebê normal. Vamos assistir este grande debate. Eu prefiro o bebê reborn, porque bebê reborn é mais melhor do que ter filho. Tá aqui o indivíduo, eu acho que é o Capivara o nome desse, né? Não lembro o nome dos participantes. Esse aqui é o jogador e outro é o Capivara, eu acho que é isso. A fala dele é completamente isenta, né? Ou seja, aquilo ali é a tese dele, é o que ele acredita que um é melhor do que o outro, ele não traz nenhuma fundamentação para isso. Já eu defendo o bebê normal, porque o bebê normal, você consegue trocar a fralda dele, consegue dar mamar para ele. Já o bebê reborn, não. O bebê reborn é um robô. Tá, então vamos lá. O que ele quis dizer aqui, né? Ele quis dizer, basicamente, que a interação com o bebê humano é uma interação mais humana, em última instância. Você consegue trocar fralda, você consegue vestir ele. Bom, vestir o bebê reborn você também consegue. Mas você troca fralda, você dá peito, enfim, você tem uma interação mais humana com o bichinho, enquanto que o bebê reborn, ele usa a expressão robô, né, no sentido de que é um ser completamente inanimado, que não tem características humanas e, portanto, não proporciona a experiência completa de se ter um filho. Um bebê reborn não proporciona uma experiência completa de ter um filho. Parece ser esse o ponto do nosso segundo debatedor. Nos dias atuais, eu prefiro o bebê reborn, porque o bebê reborn é mais fácil de cuidar, né? Que nem criança que tem que trocar fralda, tem que gastar, tem que ir em farmácia e suplementar tudo que tem que fazer. Essa foi a réplica do nosso debatedor número 1. Né? Então, foi uma réplica extremamente inteligente, certo? Mas mal fraseada. Né? Ou seja, o que ele fez? Ele pegou o nosso colega aqui, esse aqui que eu acho que é o jogador, tá? Esse aqui que eu acho que é o jogador. Ele constrói uma espécie de argumento de suporte convergente, que é um argumento que você usa diversas evidências que, cumulativamente, quanto mais você tem, mais favorecem a conclusão desse argumento, né? Então ele pega um bebê normal, você pode trocar fralda, bebê normal você pode dar peito, bebê normal você pode alimentar. Então são uma série de evidências para sustentar o quê? Que o bebê normal ele é mais humano, ele é melhor, em última instância. E aí o que o seu oponente, o Capivara, faz de forma muito inteligente? Ele usa essas mesmas premissas para provar o oposto. Né? O que ele diz? Não, mas o fato de ter que trocar ele, o fato de ter que dar leite para ele, o fato de ter que alimentar, na verdade são pontos negativos que tornam o bebê reborn muito superior, porque o bebê reborn dá muito menos trabalho. Foi uma resposta muito inteligente, né? Uma resposta muito inteligente do nosso Capivara. Vamos ver a continuidade. Mas o golpe tá aí, né? Cai quem quer.
O bebê reborn é 1000 vezes melhor, porque é o mais comprado e mais consumido. Por quê? Aí eu usou aqui um ad populum, né? Então, as pessoas, no geral, preferem um bebê reborn, logo ele é melhor. Ele não tem que trocar fralda, não tem que dar mamar, não tem que fazer nada para trás. Aí ele se repetiu, né? Só se repetiu. O bebê normal é mais da hora do que o bebê reborn. Por quê? Porque o bebê normal fala, já o bebê reborn não. O que o neném fala? O gagá. Bom, aqui ele acrescentou mais uma premissa ao seu argumento de suporte convergente, certo? Que é o fato do bebê falar e o bebê reborn não falar. Então, o nosso jogador aqui, ele insiste na estratégia anterior, enfatizar o aspecto humano do bebê normal, e não o que é o que ele deveria fazer, em refutar o seu oponente no ponto específico de que o bebê reborn dá menos trabalho. Então, o que ele poderia responder aqui, o nosso jogador? Ele poderia dizer o seguinte, para tentar resolver a réplica do capivara, poderia dizer o seguinte: pois então, é verdade que o bebê reborn dá menos trabalho, mas o bebê reborn, quem busca ter um bebê reborn, ele busca porque ele quer simular a experiência de se ter um bebê. Se ele quer simular a experiência de se ter um bebê, e um bebê envolve uma interação humana, logo, necessariamente, quem compra um bebê reborn, falhará na sua experiência de ter um bebê. E, portanto, o bebê reborn ele é um objeto que está fadado a fracassar o desejo daquele que o busca. Portanto, o bebê normal superior. Essa deveria ter sido a resposta do nosso jogador. Uma ótima refutação à retorção que o capivara fez das premissas que ele havia usado para provar o lado oposto. Ele faz uma inversão interessante que ele mostra como não, na verdade, prova o que ele estava provando desde o início. Eu prefiro o bebê reborn, porque no dia da tarde eu prefiro o bebê reborn, porque ele, pelo menos, você não vai escutar choro, não vai poder acordar de manhã cedo para trocar fralda, não vai acordar de manhã cedo para dar banho. Mas essa que é a graça. Ah lá, e aí o mediador, ele traz o ponto que eu trouxe, que é, ou seja, essa que é a graça. Mas bebê reborn não, bebê reborn você pode dormir o dia inteiro, que daí as pessoas não vão reclamar do bebê. Eu tô achando que não. Essa é a graça de ter um bebê normal do que ter um bebê robô. Pronto, o jogador, ele insiste nessa direção de objeções, então, só que de forma não tão sofisticada. E ainda, se eu fosse o capivara, eu ainda responderia a essa objeção que eu mesmo construí. Eu responderia dizendo que a pessoa que busca o bebê reborn, ela não busca a experiência completa de ter um filho, e sim somente aspectos isolados dessa experiência. A experiência, por exemplo, de trocar fralda e da mamar, são aspectos isolados que quem busca o bebê reborn não procura. Então, o bebê reborn, ele atende perfeitamente à concupiscência da pessoa que busca ele, porque a pessoa que busca ele não quer a experiência completa de ter um filho, mas somente certos aspectos específicos da experiência de ter um filho, como, por exemplo, ficar andando para lá e para cá com ele no carrinho, né, ficar com ele no colo, etc. Então, essa é a nossa análise lógica do debate de capivara versus jogador. É isso, pessoal. O objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês como ordenar o seu discurso é um componente central, uma condição absolutamente necessária para a boa comunicação. Existem diversas outras coisas importantes para você melhorar a sua comunicação, nas quais a lógica pode ajudar de forma indireta, mas a mais central e mais importante, a lógica te ajuda de forma completamente direta. Aí fica a deixa para você tomar a decisão de estudar lógica conosco. Como vocês sabem, segunda-feira o nosso curso Academia de Lógica e Ingredientes entrou em promoção e vai ficar apenas até segunda-feira que vem às 11h59. Se você deseja ter uma comunicação melhor, estude lógica, porque essa vai ser um instrumento extremamente valioso para você obter esse resultado e esse efeito.